Nosso contato agora por telefone é com o doutor Irigraci Lima. Ele é gastroenterologista e a gente vai falar um pouco sobre a hepatite autoimune, que afeta o fígado. Curioso é que eu estava dando uma olhada aqui, doutor, é que na maioria das vezes em mulheres jovens. Que patologia é essa? Que doença é essa? Bom dia. Bom dia, amigos. É um prazer participar do programa de vocês, né? Satisfação enorme. A hepatite autoimune é uma doença inflamatória que acomete o fígado. Ela é considerada uma doença rara, não contagiosa, mas que o sistema imune, uma vez reconhecendo as células do fígado como estranhas, desencadeia um ataque a essas células e causa inflamação crônica, que pode, inclusive, levar a estágios mais graves, como a cirrose, e muitas vezes até do transplante hepático. Todo esse caso não é provocado por nada, não. É do organismo mesmo. Isso. A gente sabe que as hepatites elas podem ser causadas por vírus, pela ação do álcool, mas nesse caso aí a gente está fazendo uma relação com o sistema imune, então é uma doença de ordem imunológica. Uhum. Doutor, e quais são os sintomas que as pessoas sentem assim, para que seja detectada a doença? Isso. Normalmente, essa doença ela tem uma evolução lenta, né? Ela inicia-se com semanas, durando até meses. As manifestações inicialmente são atípicas, né? Com fraqueza, peso do apetite, fadiga, né? Então, normalmente o paciente, quando vai ao médico, ele já se apresenta na fase tardia da doença com sintomas específicos, como um amarelão nos olhos, uma dor na barriga, uma vontade de vomitar ou vômitos. Então, essas seriam as manifestações, mas é uma doença tardia e que muitas vezes sua evolução é insidiosa, acometendo a faixa etária de 5 aos 30 anos de idade, como você bem falou aí, é uma doença comum no sexo feminino, né? E isso ainda não tem uma relação de causal pertinente, a causa é desconhecida, mas acomete mais mulheres na proporção de 4 para 1 em relação aos homens. E como é feito o tratamento, doutor? Então, o tratamento dessa patologia, ela inicia pelo princípio, né, da informação ao paciente, né, mas também, muitas vezes, um atendimento multidisciplinar, porque é uma patologia que, se estiver presente na gestante, ela pode, durante a gestação, ter uma evolução mais branda e, após a gestação, ela pode ter um desencadeamento, uma atividade da doença. Então, é muito importante, muitas vezes, a parceria com outras especialidades, mas o tratamento específico em si consiste no uso de drogas que inibem a supressão imunológica, né? Essa ação imunológica, suprime a ação imunológica. Então, tentando controlar a doença. Então, drogas como corticoides, imunossupressores, né? Como a azathioprina, que estão disponíveis no SUS, por um período de 36 meses, né? Isso com o objetivo de quê? De controlar essa doença, evitando assim que ela progrida para seus estágios mais avançados. No caso, é recomendado também em casos transplante do fígado, doutor? Isso, o transplante hepático é uma situação rara de acontecer essas patologias, né? Porque normalmente se indica quando o estágio da doença já é uma hepatite aguda fulminante, ou quando você tem complicações, como aquela barriga d'água, ou quando o paciente está numa evolução de um quadro para cirrose hepática. Então, critérios de diagnóstico, de prognóstico, estão envolvidos para poder fazer a indicação do transplante. Mas, muitas vezes, os pacientes não conseguem chegar a esse estágio, né, quando a doença já atinge um estágio bem avançado. Mas o transplante é uma forma de tratamento também. E essa doença pode também levar à morte, doutor? Sim, pode levar à morte. Por quê? Porque ela tem uma evolução que pode ser lenta, pode ser leve, mas também ela pode atingir seus estágios avançados, como, por exemplo, a destruição das células do fígado, que nós chamamos na patologia de cirrose. Então, nesse estágio aí, o fígado, que é um órgão que tem uma importância no metabolismo do nosso organismo, metabolismo de medicamentos, metabolismo de vitaminas, então ele passa a trabalhar de forma incorreta, prejudicando muitas vezes os sistemas do nosso organismo, como o rins, né, e outros sistemas. E assim, causa falência de órgãos, né, e certamente o óbito ou a morte. Mas é uma doença que é rara, né? Não é muito comum não, né?
Isso, é uma doença rara, né? Ela não é contagiosa, né? Ela não tem uma causa definida, mas acredita-se que a predisposição genética possa ser um fator relacionado, como também fatores ambientais, né? A exposição a toxinas, a medicamentos, né? Ou ao próprio vírus, mas não existe uma relação de hereditariedade na patologia, ou seja, um paciente que teve hepatite autoimune não significa dizer que os familiares precisam fazer investigação para hepatite autoimune. Já temos casos aqui na Paraíba, doutor, dessa doença? Sim, não é, como eu falei para você, é uma patologia rara, mas assim, são casos muito esporádicos. Nós temos centros de referência, por exemplo, em João Pessoa, né, que tem serviços de hepatologia especializados no hospital universitário, que colaboram justamente com essas epidemiologias, mas a epidemiologia no Brasil ainda é escassa, então existem estudos que mostram que em São Paulo de 5 a 19% é o que acontece em termos de prevalência desses casos, mas é uma patologia de diagnóstico muito impreciso, né? Então, por ser rara, entendeu? Doutor Irigaci Lima Diniz, ele é gastroenterologista, trazendo informações sobre essa doença rara, hepatite autoimune. Doutor, obrigado pela participação, pelas informações aqui no Correio da Manhã. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia.